O crescimento da infraestrutura no Brasil tem avançado muitas vezes sobre áreas sensíveis, como territórios indígenas, unidades de conservação e zonas frágeis da biodiversidade. Em muitos desses casos, os direitos das populações tradicionais são ignorados e o planejamento é feito sem consultas, estudos adequados ou mesmo transparência. Nesse cenário, a incidência jurídica se torna uma ferramenta fundamental para garantir direitos, travar obras ilegais, cobrar políticas públicas e fortalecer a participação social. Hoje, no Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos entender como é que funciona esse processo, como as comunidades podem agir de forma legal para se proteger e garantir seus direitos. Eu sou Cláudio Oliveira e nesse episódio converso com Felício Pontes, ele que é procurador regional da República com longa trajetória na defesa dos direitos dos povos da floresta. Felício, é uma honra recebê-lo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. É sempre bom estar com vocês, conversando sobre essas coisas que atingem os nossos povos e comunidades tradicionais. Bom, Felício, há muitos anos você lida com as questões referentes à Amazônia, aos direitos humanos, e eu queria começar tentando explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é essa incidência jurídica, né? De que maneira a gente pode trabalhar junto com o Ministério Público, que é esse fiscal da lei, né, e dos direitos humanos, ambientais, difusos, de maneira geral, para evitar que essas grandes obras feitas de maneira assodada, sem planejamento e sem respeito mínimo, né, às populações tradicionais e à população de maneira geral, inclusive com o nosso bolso, né, Felício? Exatamente, Cláudio. Nós do Ministério Público temos o dever de fazer a defesa jurídica de povos e comunidades tradicionais. Então, essa é uma das várias atribuições do Ministério Público, eu digo que é uma das mais importantes, porque são grupos sociais, Cláudio, que ficaram invisibilizados durante muito tempo no Brasil. Então, era como se o processo de colonialismo, que deveria parar quando o Brasil se tornou independente, em 1822, como se ele tivesse continuado, avançado principalmente em relação à Amazônia, por exemplo, e passado como tratou esses projetos, sem levar em consideração as pessoas que viviam lá, a cultura dessas pessoas, os modos de organização social, enfim, que são coisas completamente diferentes da cultura dominante, da cultura, que eu diria, europeia, que se instalou no Brasil. E de um tempo para cá, não faz muito tempo, se a gente comparar a chegada dos colonizadores em 1500, de um tempo para cá, essas pessoas conseguiram se reunir, esses grupos conseguiram se reunir e conquistar direitos. E conquistaram direitos que são muito caros a esses grupos, sobretudo no início, no final do século passado, na década de 90, no final de 88, já foi um marco com a Constituição do Brasil. Eles conseguiram ser ouvidos, esses direitos entraram na Constituição do Brasil, mas, e logo depois também, no plano internacional, eles conseguiram uma conquista de um instrumento jurídico muito importante hoje para toda essa população, que se chama Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é lei no Brasil também. E essa convenção, eles conseguiram lá que vários direitos, o direito, por exemplo, à autodeterminação, a demarcação desses territórios e o direito à consulta prévia. E o que a gente vê, o que se pensava naquela época é que não haveria essa tratorada que houve em 500 anos, ela deixar de existir porque iriam levar em consideração o direito dessas pessoas. Mas, infelizmente, nós precisamos brigar muito na justiça. E nós estamos fazendo isso o tempo todo, todos os dias, para que esses direitos sejam respeitados. Eles não são respeitados pelos governos, seja quem esteja de plantão em Brasília. A tônica é mesmo ainda o colonialismo, aquele de achar que eu tenho a melhor solução para tudo, eu vou implantar o meu projeto, não importa quem esteja nessa região. E a Amazônia hoje é o grande foco disso. Felício, é muito interessante a história que você nos contou outro dia a respeito de Belo Monte, né? Então, como é que essa demanda chegou para você, né? Me parece que um indígena chegou e achou uma régua com um númerozinho, quer dizer, é uma coisa meio, não sei como explicar, assim, meio primário, né? Pois é, essa
essa é uma história que vale a pena ser contada. Eu estava no ano, devia ser 97, estava em pleno Xingu, porque nós estávamos trabalhando, vendo a questão das escolas indígenas na região do Xingu, que estavam completamente sucateadas ou não funcionavam direito e tudo. E eu recebi uma carta de um cacique Juruna, dizendo: "Olha, por favor, o senhor é procurador da República, a procuradoria entrou agora na nossa região, vem aqui com a gente, eu queria lhe mostrar como é que está a nossa situação de saúde, educação, principalmente, e tal." E eu fui para Altamira, de lá pegamos um pessoal da FUNAI, uma lanchinha, uma voadeira, e chegamos até a aldeia, na terra indígena Paquissamba, a aldeia do povo Juruna, na aldeia principal. E fizemos a reunião o dia inteiro. Quando chegou no final do dia, Cláudio, um cacique, o outro cacique da aldeia, chega comigo lá, que a gente estava no meio da reunião, e disse: "Olha que feliz, eu encontrei esse pau com números." Disse assim, pau cheio de números. Olhei aquilo, era uma régua métrica, e trouxe de volta para a procuradoria, e naquele tempo em Santarém, que era aqui, que era a procuradoria daquela região. E lá em Santarém, procurando investigar a coisa, já era o final do estudo de impacto ambiental daquela que seria a terceira maior hidrelétrica do mundo, e eles não sabiam. E atingir, como atingiu de forma irremediável, o povo Juruna e os outros povos da região, e não se sabia, Cláudio, o que estava acontecendo. Quer dizer, se ele não tivesse avisado para a gente, era bem possível que isso já tivesse até avançado, e a gente já fosse notar isso num processo quando os tratores estivessem chegando lá. Então, isso mostra, essa história mostra como eles são invisibilizados mesmo. Não? Eles não são invisíveis, a gente invisibiliza. A palavra é complicada mesmo. Mas é isso que a gente acaba fazendo com a gente, eu digo, sociedade dominante, com os povos e comunidades tradicionais. Então, a gente correu para ver o negócio, aí foi uma confusão que todo mundo já sabe, são hoje 28 ações contra Belo Monte, por conta do estrago que foi feito não só no meio ambiente, mas sobre os povos que habitam a região do Xingu. Felício, é interessante a gente perceber isso, que assim, o Ministério Público, ele não precisa ser provocado, na verdade, ou precisa. Como que é esse processo? Não, basta que um procurador da República ou qualquer pessoa saiba daquilo, ou se o procurador souber por outros meios, por exemplo, nós no site do Ministério Público, é possível fazer hoje essa denúncia, e naquele tempo também, mas não tinha site, sem não anonimato, sem que a pessoa precise dizer o nome dela, porque nós sabemos, Cláudio, que essa pessoa vai ficar marcada. Se alguém sabe no processo, pega esse documento no processo, e o processo é público. Geralmente esses processos de que falam de danos ambientais, danos sociais, eles são processos públicos. Os repórteres, as pessoas vão saber quem é que está lá, quem é que fez, quem é que começou ali. Para evitar isso e colocar essa pessoa numa situação de perigo de vida mesmo, nós estamos falando, repara, em obras, em lugares extremamente distantes dos grandes centros. E para evitar que eles corram o risco, nós podemos, como procuradores da República, abrir o procedimento, abrir a investigação por portaria nossa mesmo, ou nós recebemos a informação, geralmente, de uma liderança ou de uma organização não governamental que atua na Amazônia, às vezes da Igreja Católica, que tem uma capilaridade muito grande, uma importância muito grande, né? O padre está passando pelaquela região, ele viu aquela situação de invasão de um território indígena, de invasão de um território quilombola, de retirada de madeira de uma unidade de conservação. Quando ele volta para a cidade mais próxima, ele consegue comunicar, o procurador consegue comunicar o Ministério Público. E geralmente é assim que funciona. Nesse caso de Belo Monte, não foi nada disso, foi um negócio mesmo de estar lá, de estar nessa reunião, foi um caso bem fortuito mesmo. Felício, você falou em 28 ações. Essas 28 ações foram dentro do âmbito da consulta livre prévia informada da Convenção 69? Essa é uma das ações, uma das primeiras ações judiciais. A primeira foi, na verdade, porque eles estavam licenciando, quando nós descobrimos, no estado do Pará. E se tratava de um rio federal que atingia terras indígenas, e o licenciamento tinha que ser federal. Então, essa primeira ação nós vencemos logo no início. O governo ainda tentou 5 anos brigar com a gente com aquilo, não conseguiu, e aí depois desistiu e fez o licenciamento no IBAMA.
Quando ele fez o licenciamento no IBAMA, surgiu a possibilidade da segunda ação, porque o IBAMA não fez a consulta prévia, livre, informada de toda a população, não só indígena, mas de toda a população ribeirinha. Ali só na Volta Grande do Xingu, porque o Belo Monte é um desvio do rio. Cláudio, o rio, 100 quilômetros do rio é desviado. E esses 100 quilômetros dessa parte ficou com pouca água, muito pouca água, e são milhares de pessoas que vivem nessa região de 100 quilômetros, que a gente chama da Volta Grande do Xingu. E essas pessoas não foram ouvidas. E nós fomos com esse processo até o Supremo. O problema, Cláudio, é que um problema não é só de Belo Monte, mas é geral da justiça brasileira, da morosidade. Quando o processo chegou na última instância, no Supremo Tribunal Federal, a obra tinha sido construída já. E eu fiquei muito curioso para saber o que é que o Supremo ia fazer. Quer dizer, bom, para mandar destruir a obra, já sabe que estava tudo ilegal desde o início. E o Supremo fez uma solução que eles chamaram de salomônica, para mim não é, mas que disse, senhor, isso que vai ter que ser convertido agora em perdas e danos, quer dizer, indenização ao povo que deveria ter sido consultado e não foi. E hoje nós estamos lutando na Procuradoria da República e na Justiça Federal em Altamira exatamente por isso, para que haja indenização a essas pessoas que tiveram seus direitos violados. Mas a gente tem vários outros casos, né, que ainda são casos de um dano enorme socioambiental, em que o governo, seja ele qual for, repito, eles não reconhecem a consulta ainda, é como se essas pessoas fossem invisíveis ainda. Nós temos uma situação que é sui generis, eu diria assim, que estão querendo fazer um projeto de mineração em cima de uma terra indígena que ainda não está demarcada. E isso é um imbróglio, né? É uma questão jurídica que precisa de um esclarecimento. Enfim, como é que está esse olhar do Ministério Público para essa situação específica? A gente vem defendendo desde o início, Cláudio, a seguinte tese: a terra indígena em processo de demarcação já é terra indígena. Isso por quê? Porque o processo de demarcação ele é apenas declaratório, ele não é construtivo. Traduzindo do juridiquês para a gente, quer dizer que o processo de demarcação só reconhece aquilo que já existe lá. E o que já existe é os indígenas ocupando seu território. Não é a partir da caneta do presidente da República, quando homologa uma terra indígena, que aquilo vai, que os indígenas passam a ocupar aquele território. Não, eles já ocupam desde tempos imemoriais. Então, e ocupam de forma tradicional. Então, aquilo já é terra indígena. E nós defendemos isso o tempo todo. E estava a coisa toda consolidada. O problema da mineração, quando chega a mineração e tem chegado de cada vez mais forte na Amazônia, eles tentaram, ou estão tentando ainda, derrubar essa tese, que é uma tese já consolidada até no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a terra indígena em processo de demarcação já é terra indígena. Isso para liberar a mineração. Você sabe que há uma lei que tramita no Congresso Nacional, um projeto de lei, desde logo depois da Constituição, ele já deve ter 40 anos tramitando, e ele não consegue, que é o Estatuto dos Povos Indígenas, que seria a lei geral dos povos indígenas. Sabe por que ele não consegue, Cláudio, sair do lugar? Por causa de um capítulo desse projeto de lei que se chama Mineração em Terras Indígenas. Porque uma parte do Congresso, claro, não aceita de forma nenhuma, os indígenas não aceitam a mineração, porque é uma intervenção muito forte no território, né? As consequências são muito drásticas de uma mineração dentro de um território indígena, e uma outra parte da sociedade brasileira quer essa mineração em terra indígena. E por causa disso o projeto não sai, o projeto de lei não anda. Há muitas e muitas legislaturas. Então esse é um imbróglio, e hoje eu estou vendo que, como eles não conseguiram passar em lei, dizendo que pode fazer mineração em terra indígena, estão tentando dizer que aquelas terras que não estão ainda definitivamente demarcadas poderia estar livre para a mineração. Isso é um problema muito sério, porque nós temos hoje na FUNAI mais de 400 terras indígenas em processo de demarcação. E a FUNAI não dá conta de fazer, embora a Constituição tenha dito que de 5 anos depois da Constituição tinha que demarcar tudo, e nós já temos 40 anos e não conseguimos demarcar. Né? Quase 40 anos e não conseguimos demarcar. Então, essa é algo surreal para a gente de ver como se tenta, como não se conseguiu por lei, está se tentando na justiça
fazer a modificação do entendimento para que mineradores, e são mineradores geralmente de fora do Brasil, querem a mineração em territórios indígenas. Agora, Felício, não é só tristeza, né? A gente também tem alguns ganhos, né? A experiência com Belo Monte foi muito utilizada em São Luís do Tapajós, né? Exatamente. Eu acho que a população de Belo Monte, o movimento social fez um barulho tão grande, do ponto de vista nacional e internacional, né? A Belo Monte foi um escândalo. As pessoas que estão nos escutando, por exemplo, aqui, que sejam de lugares muito longe da Amazônia, a gente fala em Belo Monte, não precisa dizer que é uma hidrelétrica construída no Xingu, todo mundo sabe o que é isso. Isso foi graças a esse movimento social que conseguiu essa projeção toda. E foi tão forte isso, que, se você reparar bem, o governo federal vinha, ao longo das décadas, cada 5, 7, 8 anos, fazendo uma hidrelétrica nova. Se fez Giral e Santo Antônio antes, desde que a gente contar, desde Tucuruí, tinha uma tarde até, a gente viu isso em Belo Monte, trabalhadores que diziam, olha, que só eram trabalhadores barragistas, a gente dizia assim, são trabalhadores de mão de obra da construção civil que iam para lugares certos. E esse pessoal de Belo Monte, por exemplo, tinha vindo de Rondônia, onde tinham sido construídas Giral e logo depois Santo Antônio, duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira. E veio para Belo Monte. E daqui, e de Belo Monte, iria para São Luís do Tapajós, que era conhecida, a Folha de São Paulo a denominou de a Nova Belo Monte. Não aconteceu São Luís do Tapajós, nós precisamos de 28 processos, precisou só de um, que foi o da consulta prévia, porque a gente dizia, olha, o processo não pode andar enquanto o povo Munduruku não for consultado. Nós ganhamos isso na justiça e eles não conseguiram consultar o povo e começou uma repercussão tão grande que o próprio IBAMA arquivou o processo de licenciamento da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que seria um desastre também num dos rios mais bonitos do mundo, que é o Rio Tapajós, que hoje é muito importante para o turismo, né? Desde Jacareacanga, Itaituba até Santarém. Felício, a gente conhece muito esse mecanismo, né, da consulta livre, prévia informada. Ele é hoje de domínio público. O ribeirinho que está lá, no Araguaia, Tocantins, que está no Madeiro, que está no Tapajós, não importa, todo mundo conhece. Nós temos outros instrumentos que também podem ser evocados, assim, numa necessidade para a proteção de direitos? Estamos correndo risco com eles, Cláudio, que é o próprio licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, se ele for bem aplicado, é uma lei muito boa para o Brasil. É uma lei que precisava ser mantida, porque, veja só, ele faz um escalonamento de 3 fases de licenciamento, da licença prévia, a licença de instalação, que é a obra, e de operação, que é o funcionamento daquele projeto, daquela usina. Nisso, ele requer uma participação popular em 2 grandes partes. A primeira é da consulta prévia. O licenciamento tem que fazer a consulta daquelas comunidades que serão atingidas por aquele projeto, e deveria se fazer a consulta bem antes até do início do processo de licenciamento. Mas ele tem também as audiências públicas com a participação da população, das universidades, tudo que podem trazer para aquele projeto de licenciamento informações valiosas de coisas que o INCRA, já que o IBAMA, nem o licenciador trouxeram. Então, por exemplo, se você tem uma universidade que estuda o rio tal, ou que estuda a região tal, que vai ser asfaltada, por exemplo, a estrada BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, passa no coração da Amazônia, numa área muito sensível, com dezenas de povos indígenas naquela região, era necessário, além dessa oitiva dessas comunidades, também a oitiva das universidades, da população em geral, de pesquisadores, e esses instrumentos eles estão dentro do processo de licenciamento ambiental. E eu acho que, por exemplo, se o Brasil, que vem numa tentativa hoje do Congresso Nacional de modificar a lei de licenciamento ambiental, será um retrocesso muito grande, porque nós temos garantias ali de que aqueles impactos serão medidos e poderão ser compensados. Na forma, por exemplo, que o Congresso Nacional está discutindo
nesses últimos tempos, desse novo projeto de lei para mudar a lei de licenciamento ambiental, isso tudo cabe. Nós não vamos ter mais nada disso. Em alguns lugares vai ter até um licenciamento automático, que o próprio dono da obra vai se licenciar. Você imagina, é a raposa cuidando do galinheiro. É isso que vai acontecer no final das contas. Então, nós corremos o risco também, não só hoje, de perder esses outros instrumentos que estão não em leis sociais, mas em leis ambientais do Brasil. Felício, a gente tem feito um trabalho aqui no GT Infraestrutura, junto com o IEMA, né, de tentar trazer essa discussão para antes do licenciamento. Porque a partir do momento que o projeto é anunciado, já inicia a especulação, a grilagem, etc, etc. Os efeitos no território já são postos, né? Então a gente precisava fazer um estudo de alternativa prévio, né, antes, para decidir quais são os projetos que deveriam ter algum olhar do poder público, né? Ora, um exemplo, Cláudio, um exemplo de que só o anúncio de um projeto causa um efeito danoso no local onde ele vai ser implantado foi o próprio Belo Monte. Belo Monte foi anunciado sem que tivesse pelo menos nem projeto dizendo quantas turbinas teria aquela usina, nadinha. Foi anunciado pelo governo federal de forma irresponsável. E uma cidadezinha chamada Anapu, que fica ao lado de Altamira, tinha 9.000 habitantes. Só com o anúncio disso, ela passou em mais ou menos 2, 3 anos a 27.000 habitantes. Qual é a cidade brasileira que, em termos de estrutura de saúde, de educação, pode comportar ela ser triplicada em sua população em 2, 3 anos? Quem aguenta? Nenhuma cidade brasileira aguentaria isso. Nenhuma cidade com o maior planejamento que tiver. E ali não tem planejamento nenhum. Então veja que os impactos vieram de uma forma tão forte na região, que durante a implantação do projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte, Altamira ficou no topo do ranking mundial como a cidade mais violenta do Brasil. Isso durante vários anos. O que é isso? Por que aconteceu isso com Altamira? Por que aconteceu esse impacto de ser a cidade mais violenta do Brasil? Exatamente por conta disso, por não ter sido, não ter havido planejamento, não ter havido a consulta prévia a essas comunidades todas antes que o projeto pudesse ter anunciado. Então, para mim, também só tem sentido a consulta ser realizada antes, porque depois que o governo já decidiu que o Comitê e o Conselho Nacional de Política Energética já se reuniu e bateu o martelo, disse: vamos fazer hidrelétrica no Rio Tapajós, no Rio Acre, vamos fazer no Rio Branco, vamos fazer hidrelétrica. E já foi, o estrago já foi feito, sabe? E quem sofre mais com esses estragos é a população local, sobretudo os povos e comunidades tradicionais que estão lá no seu lugar, vivendo muito bem há milhares de anos e, de repente, sofrem um impacto terrível de tanta gente chegando naquele lugar, sem que haja possibilidade de comportar todas essas pessoas. Felício, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho, né, que você coloca toda a sua alma e coração. Realmente a gente fica muito feliz de tê-lo conosco. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a guerra, mas a gente escolhe o lado, e é muito bom estar do seu. Cláudio, eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Isso é muito importante para todos nós, possa divulgar, que as pessoas possam conhecer os seus direitos e que possam lutar por eles, porque só assim a gente caminha para uma sociedade menos desigual. E eu acho que é esse o objetivo de todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para você que está nos ouvindo, saiba que o Ministério Público Federal está pronto para te receber, inclusive de maneira anônima, para você apontar aquilo que é necessário de ação e de defesa do território, dos direitos, onde quer que esteja, né? Então, confie, porque realmente o Ministério Público faz um trabalho extraordinário. Bom, grato, né, por nos acompanhar. Esse é mais um episódio da série Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Então, continue com a gente, vamos juntos construir esse novo modelo de desenvolvimento que respeita o direito à vida, ao território e à natureza. Fiquem com Deus. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima!
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão. A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudia Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudia Oliveira e edição de Geider Dias.